Fala tio, beleza? De volta no canal e agora um próximo curso sobre desenvolvimento e manutenção de fórmulas do RM. Fórmulas para folha de pagamento, em outro momento teremos fórmulas para automação de ponto, para que você possa fazer o próprio cálculo da folha de pagamento, sem depender dos outros. Nesse primeiro capítulo, básico, simples, como funciona. Espero que você curta, tá? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre fórmula é o básico, tá? Então, precisa entender qual o uso seu com fórmula, onde você vai usar. Então, fórmula, entenda assim, eu vou produzir um cálculo, vou executar um cálculo e devolver algo para o sistema. Ele é muito usado, por exemplo, em folha de pagamento, na situação de que eu preciso calcular um evento específico, ou mesmo no ponto, ou em alguns módulos, como financeiro, patrimônio, entre outras coisas, tá? Então vamos lá. Eu vou acessar aqui, no caso eu vou usar como exemplo do sistema a folha de pagamento. Então eu estou acessando aqui fórmulas, administração de pessoal, fórmulas, e vou criar uma nova fórmula. Então o primeiro passo que você precisa entender, essa aqui é a tela de visualização, hoje a gente vai trabalhar só com fórmula RM, também poderia trabalhar com fórmula VB, tá? Também é uma possibilidade, mas o mais usual hoje é fórmula RM. Eu tenho alguns comandos simples aqui, básico de edição. Eu tenho algumas opções que eu consigo melhorar o meu texto, a visualização e tudo mais. E o que eu tenho mais aqui? A tela em que eu vou escrever a minha sentença, com as fórmulas. Tem aqui embaixo o contexto, e como eu estou em folha de pagamento, todo teste que eu vou fazer, eu vou usar funcionários da minha folha de pagamento, tá? E eu tenho aqui o resultado que ela retorna. Então tenha em mente que toda fórmula tem que retornar um resultado. Ela pode até executar uma tarefa no meio do caminho, mas ela tem que retornar um resultado, ok? Pelo menos para o módulo de folha de pagamento, ok? Tenha sempre em mente isso. Então o que eu vou fazer? Vou primeiro definir um código para a fórmula, vou chamar ela aqui de TRE e vou escrever aqui, treinamento. Eu preciso que vocês entendam o básico nesse primeiro momento. Então, se você não sabe nada de fórmula, você começou no local certo, tá? Caso você já conheça o básico do básico, eu gostaria que você avançasse para outras etapas, ok? Então, vamos lá. Primeira dica que eu dou. Sempre que possível, escreva tudo em maiúsculo para ficar mais fácil a leitura, ok? Então, qual é a primeira etapa para o conhecimento de fórmulas? Vocês precisam entender os comandos. Então, caso você precise consultar, aqui no editor de fórmulas, eu tenho comandos. Então, eu vou passar essa parte de comandos com itens bem simples, tá? Então, só um detalhe, eu vim aqui e falei que a fórmula retorna 1. Se eu der um executar, o que vai acontecer? O resultado nessa tela aqui é 1, tá? Então aqui eu estou induzindo o valor. Lógico, eu quero que a fórmula retorne R$100 para todo mundo. Eu vou lá, coloco R$100, está pronta a fórmula, não preciso fazer mais nada, tá? Não é esse o nosso contexto. Então o que eu preciso que a gente faça? Vamos entender que eu preciso trabalhar uma fórmula para que me retorne uma situação, tá? Eu vou entrar com algumas funções aqui dentro do sistema. Então, o que são funções? São comandos nos quais o RM me devolve alguma condição, tá? Isso eu vou abordar depois em outros cursos. Então, assim, não se preocupe com isso nesse momento. Então, o que eu quero? Por exemplo, eu vou ensinar vocês alguns comandos. Entre os comandos, bem trivial, maior, menor, igual. Como que eu faço um teste? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O meu gestor me pediu para calcular uma verba em que, se a pessoa ganhar menos que R$2.000 ou menor ou igual a R$2.000, eu vou pagar um bônus de R$100. Tá? Então, estou criando uma fórmula para o evento. Então, como que eu vou fazer isso? Vou lá, então eu vou usar o comando se. Se, então, o que eu faço? Se não, faz outra condição. Então, por exemplo, se. Então eu tenho um comando, lógico, isso aqui com o tempo vocês vão aprender a localizar, eu tenho aqui dentro do leque de opções, eu vou pegar o salário do funcionário. Então vou dar um exemplo aqui, sem comparar nada. Vou vir aqui e vou digitar RC. RC, eu dou o comando, e ele me retorna, porque eu dou aqui o teste,
tá? Ele vai me devolver o salário do funcionário, ó, R$10.000. Então vou pegar aqui outro funcionário. Vou pegar aqui esse funcionário aqui, vou executar o comando, ó, tá me retornando 3.500. Vou pegar outro funcionário aqui, ó. Selecionei, ó, 2.000. Então, exemplo, o gestor chegou para mim e falou assim, ó, eu quero pagar um bônus de R$100 se a pessoa ganhar até R$2.000, ok? Então, vou chumbar isso na forma. No primeiro momento, nós vamos fazer tudo super bem simples, é o básico. Depois, com o tempo, a gente vai buscar de tabelas, a gente vai fazer muita coisa bem legal, tá? Então, o que eu vou vir aqui, ó, se RC, o que é RC? O salário. Se o salário de carteira do funcionário for menor ou igual que R$2.000, ponto importante, pulo do gato. Sempre que você precisar trabalhar com decimais, ponto, tá? Então, se for 2.050, 2.000.50, ok? Então, não é vírgula, é ponto. Então, vem aqui, se RC menor ou igual que 2.000, então, tá? R$100. E se não tiver? Eu posso colocar aqui, ó, se não, 0. Por que eu tenho que fazer um senão? Porque o sistema espera que eu devolva alguma situação. Então eu vou devolver um valor e nem que esse valor seja 0. Eu não posso devolver algo abstrato. Por quê? Porque eu posso gerar algum problema dependendo onde eu usar a fórmula no RM. Então se eu for usar uma fórmula num evento, detalhe, tá? Eu não uso só fórmulas em eventos. Eu posso usar em eventos, eu posso usar em relatórios, eu posso usar em várias coisas. Então, dependendo onde você trabalhar com a forma, devolver nada pode te dar algum problema. Então, sempre faça um senão, tá? Então, eu vim aqui e falei, olha, se o salário do funcionário for menor ou igual que R$2.000, então R$100, tá? Aí vocês me falam assim, ó, o retorno R$100. Se eu trocar aqui o funcionário, por exemplo, vou pegar um funcionário que ganha mais, tá? Ó, a gente tinha visto os R$10.000, ó, 0. Por que isso? Bom, eu creio que eu não preciso detalhar para vocês o que é maior, menor, tá? Isso aí, trivial, qualquer dúvida, acesse, tá aparecendo aqui no nosso cards, o link sobre o vídeo de filtros, no qual eu faço esses testes sobre o que é maior, menor, igual e tudo mais, tá? Então, fórmula super simples, ó, ok? Se o salário for menor ou igual a R$2.100, maravilha. Vamos para outro teste. O gestor chega para mim e fala assim, ó, vou voltar para a tela aqui de funcionário, tá? Vamos dar um exemplo que o gestor fala, olha, se a pessoa tiver a situação tiver a função específica aqui, eu vou pagar insalubridade de 10% sobre o salário. Então vou vir aqui, ó, vou falar que auxiliar de limpeza tem insalubridade, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó, o que é bem importante é que você pegue o código e nunca o nome, tá? Nesses comparativos, por quê? Porque o nome, cara, um acento, qualquer coisa pode dar diferença. Então utilize o código. Tem aqui, ó, o código 0103. Então vou vir aqui na fórmula e vou fazer o mesmo processo, tá? Vou vir aqui, vou dar um nome, ó, treinamento, e vou colocar aqui, ó, se. Aí, como é que eu trago o nome da função? Aí, na dúvida, eu não sei como traz o código da função, tá? Então, eu posso dar um botão direito aqui em cima, ó, mostrar procura, e vou pesquisar. Função. Vamos ver o que o sistema me sugere, ó. Tabela de função? Não. Eu quero o tabfunc. Tá? O que é tabfunc? Me traz o código do cadastro funcionário, ou um campo do cadastro funcionário. Então, ó, tabfunc. Cliquei 2 vezes, depois eu vou detalhar essa parte de funções para vocês em outros vídeos, ok? Então, tabfunc, vou retornar aqui, ó. O que eu quero trazer do cadastro? Código da função do funcionário. Então, vou pegar aqui, ó. Me traz o código da função, e aqui é o tipo. Tipo é se ela vai vir em formato de número, se ela vai vir em formato de texto. Então, ela vai vir em formato de texto. No caso, string, tá? Então, se o código da função é igual a 103, então eu vou pegar o salário e vou fazer vezes 0,10.
Então, vou pagar 10% do salário, tá? Se não, 0, ok? Só se a pessoa estiver naquela função. Então, ó, ponto importante, tá? Vou entrar aqui, ó, vou salvar, só para a gente pegar a pessoa que está nessa função para a gente testar, tá? Eu usei um código, o código que eu usei aquela hora, tá? Troquei aqui o código da função, da fórmula. Então, ó, é o 13. Então, vamos lá. Vou pegar o auxiliar de limpeza, vou acessar aqui e vou testar. Sempre que você for fazer alguma coisa, testa. Sempre testa, tá? Ó, Sebastião, vou vir aqui, vou dar um executar. E ele está dando 190. Então, 190, 10%, vamos ver aqui, ó, salário de 1.900. Tá? Voltando, então vamos entender o que foi feito. Eu vim aqui e falei, se a função dele atual for igual a este código que eu coloquei, então pega o salário, RC é o salário, vezes 0,10, tá? Que seria 10%. Poderia fazer o cálculo do percentual também, que dá na mesma, ok? Pontos importantes, tá? Pontos importantes. Então, vou abrir aqui um terceiro bloco. Eu posso trabalhar com vários tipos de campos. Então, eu posso devolver uma data, eu posso devolver um número, eu posso devolver um decimal, ou eu posso devolver um texto. Basicamente é isso. Então, sempre que eu trabalho com data, o que eu tenho que fazer? Data sempre vai ser, aspas, simples. 1/1 de 2025. Tá? Sempre que eu for trabalhar com número, 10. Só o número. Tá? Sempre que eu for trabalhar com decimal, 10 ponto, tudo após a vírgula, 50. E sempre que eu for trabalhar com texto, e o texto, ó, nome do funcionário, tudo entre aspas, simples, ok? Então vamos lá. Entenderam isso? Data, aspas, simples, se for número, né? Número normal, não preciso, nunca coloco entre aspas. E importante, tá? 10 e 10 entre aspas, pode ter diferença. Se você comparar maçãs com bananas, ou seja, se você cruzar um texto com um número, o RM vai te dar um erro, tá? E na maioria das vezes. Então, por exemplo, eu pego muitos casos em clientes que a pessoa tem o campo chapa, ele tem um ponto, tá? Lá no meio. Então, se você tentar converter o chapa em número e ele tiver um ponto, ele vai dar erro, tá? Agora, se ele não tiver, não vai dar erro. Tudo bem? Na dúvida, pausa o vídeo aqui, decore isso aqui, tá? Isso é o básico do básico do básico, ok? Tenho outras coisas, mas eu não vou entrar em detalhes nesse momento. Então, voltando aqui no contexto, tá? O que mais eu poderia trabalhar com essa estrutura? Eu poderia trabalhar, ó, só pontos importantes, tá? Eu tenho aqui os comandos, ó. Eu posso trabalhar com maior, menor, igual. Então, vou criar uma terceira situação aqui, ó. E é importante que você desenhe várias situações para que no dia a dia você passe a usá-las, tá? Então, vamos lá. Vou criar outra situação, sempre usando a estrutura C. Agora eu vou colocar com a estrutura E. Ou vou trabalhar com o OU para fins de comparação. Então, se eu tiver aqui, ó, tenho duas comparações. Então, eu tenho se for diferente de demitido e salário maior que 2.000, tá? Então, tem duas situações. As duas situações tem que atender. Se eu tiver um ou, eu posso falar assim, ó, se a pessoa tem situação ativo ou situação de férias. Ah, você está na dúvida de E ou? Acesse o nosso link aqui, tá? Que está aparecendo aqui para você. Eu vou deixar no rodapé aqui também, no final do vídeo, para que você estude sobre a estrutura de E, o OU, que a gente trabalha em cima de filtros. Então, voltando aqui na estrutura, o que eu vou fazer? Ah, eu quero retornar se a situação do funcionário, isso está dentro da lista de funções, tá? Uma hora eu vou montar um vídeo, pegar as principais da folha e a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Então, eu tenho aqui a estrutura, se situação do funcionário igual a, ó, por que a? Porque o código da situação, ele é texto.
ou em português, tá? Ou em português. É situação do funcionário igual a férias ou situação de funcionário igual a afastado, previdência. Ah, de onde são esses códigos? Isso aqui é o código da situação do funcionário da folha. Quem trabalha com folha de pagamento já está acostumado, ok? Vamos pensar. Eu preciso que ele tenha ou alguma dessas situações, uma dessas, porque nunca a pessoa vai ser ativa de férias, ou ele é ativo ou ele está de férias, tá? Então, uma dessas condições e salário menor que 4 mil, tá? Para isso eu utilizo parênteses. Então, sempre eu vou colocar a estrutura aqui em parênteses. Ah, eu posso colocar tudo numa linha só, um linguição? Posso. Eu posso colocar, você pode colocar do jeito que você quiser, de forma que facilite no seu dia a dia a leitura. Eu gosto de quebrar por linha para ficar mais fácil de avaliar. Então vem aqui, ó, situação do funcionário igual. Eu vou tirar esse afastado aqui que ficou feio. Vou pôr aqui, ó, Z. Admissão no próximo mês. Então vem aqui e falei assim, ó, se for ativo ou de férias ou admissão no próximo mês, tá? Aí eu pus entre parênteses. Por que eu pus entre parênteses? Porque uma dessas situações já contempla a condição que eu quero, tá? E em português mesmo. Vou pôr na linha de baixo aqui, ó, tá? Podia ser na mesma. E o salário menor ou igual que 4 mil, tá? Poderia pôr outros? Poderia. Sei lá, vou criar outra situação aqui, ó. E tab, func, code, função, ó, igual a, sei lá, 0,103, ok? É que aí se eu ficar colocando algumas situações aqui, ó, ele talvez não me retorne ninguém nessa situação, tá? Então não adianta eu ficar inventando muita moda, tá? Porque a hora que eu vou selecionar aqui no teste, ó, talvez ele não me retorne a pessoa, ó, retornou. Vou tirar, vou mudar aqui, ó, vou mudar aqui, só para testar. 104, viu? Ponto importante, aí vem um pulo do gato, tá? De repente eu estou testando e ele não está trazendo a situação que eu quero e eu não sei o que está retornando e tal. Sempre que eu for quebrar um comando para uma próxima linha, eu utilizo ponto e vírgula, tá? Então, sei lá, se eu der um ponto e vírgula, eu falo, olha, morreu esse assunto, agora imprime um, tá? Então, ele ignorou tudo que eu fiz aqui em cima, ó, e agora ficou uma nova estrutura, tá? O importante, depois que você vai entender isso, eu vou entrar em mais detalhes em algum outro momento, numa continuidade do curso, você consegue aqui dentro abrir vários cis, sabe? Você vai abrindo e cascateando, tá? Você pode ir explodindo isso por várias situações. Então, posso falar, olha, você atendeu essa situação, você entra aqui, faz isso, então eu posso ter N situações aqui dentro. Mas não é essa que eu quero agora. Então, eu criei um bloquinho aqui, ó. Aqui eu vim, pus um ponto e vírgula, falei, olha, afinal é isso aqui, tá? Então, ó, eu acho que eu não sei que função que esse funcionário tem, e assim, a condição tá nesse. Eu pego aqui o código, ó, dou um Ctrl C, colo ele aqui embaixo, ó, dou um executar e o sistema vai retornar a função. Então essa função aqui está errada. Então aí eu vi que eu tenho que colocar aqui o 103 para ele casar, tá? Aí vai dar certo. Por que o 1 aqui, tá? Foi só para saber se ele está funcionando ou não, tá? Então, está funcionando ou não está funcionando? E aqui eu vou colocar a condição. Que condição que eu quero? Eu quero calcular um evento, quero criar uma situação diferente, sei lá, quero pegar o salário dividido por 30 vezes o número de dias que ele vai trabalhar no mês. Eu não estou inventando esses nomes, tá, gente? Esses nomes aqui que eu tô, esses números, essas funções, isso para vocês vai ser na prática. Conforme vocês forem trabalhando no dia a dia, vocês vão pegando habilidade com essas táticas, com essas funções. Depois eu vou pegar essas funções no momento, pegar lá folha, pegar uma hora do ponto também, se vocês quiserem, comentem aí se vocês acham útil, e a gente vai trabalhando em cima disso juntos, ok? Então, o importante para que vocês entendam é na estrutura, se você conseguir entender o ponto em que ele entra aqui, tá? Então, é importante que vocês entendam
esse processo de criar as condições, ok? Aí o que eu tenho mais de situações aqui em que eu posso usar em comandos, tá? Eu tenho aqui comando de repita. Repita eu vou trabalhar mais no finalzinho desse vídeo, que é bem interessante. Maior, menor, igual. Assim, gente, eu não preciso entrar em detalhes do que é uma soma, do que é uma multiplicação, tá? Então se eu vir aqui e falar, vou dar uma situação aqui, ó, vou criar 100 campos do sistema. Se 1 é igual a 1, então 1 mais 10 vezes 100. Gente, isso aqui, assim, ó, regra da multiplicação. Regra de cálculo. Primeiro o sistema multiplica, depois o sistema soma. Tá? Ah, mas eu não quero assim. Eu quero que ele soma e depois multiplica. Então o que eu faço? Venho aqui, isso aqui é da matemática, não é do RM, tá? Então, se eu fizer isso, tudo que tiver entre parênteses, o sistema prioriza. Então, o que eu estou falando? Olha a diferença dessa situação. Tá? Você que entra muito em Instagram, em LinkedIn, tem muito aqueles peguinhas assim, ó. Quanto que é o resultado disso? Isso aqui influencia muito. Ó, se eu der um resultado aqui, ó, o que ele fez aqui? Ele multiplicou 10 vezes 10 e depois somou. 10 vezes 10, 100 mais 1, 101. Se eu fizer aqui, ó, parênteses, aqui, olha o que o sistema vai fazer. Tá? Então ele veio aqui e fez 1 mais 10, 11. 11 vezes 10, 110. Vai falar que você sabia disso? Sabia, né? Tenho certeza que você sabia. Mas assim, você precisa entender que isso muda muito o jogo no desenvolvimento. Então, quando você vai fazer um cálculo que você precisa, tá? Primeiro faça, soma isso, depois multiplique isso, tudo isso muda o jogo, tá? Então, isso é importante para que você tenha em mente. Ah, se eu preciso trabalhar com duas somas e uma multiplicação entre elas, o mesmo processo, tá? 10 menos 2, fechou. Vezes, ó, ou por exemplo, vezes 5 vezes 9, tá? E eu vou fazendo as contas. Outra coisa, eu quero que faz isso aqui, ó, olha outro parênteses aqui, tá? E no final faz vezes 2. Gente, eu não quero dar aula de matemática aqui, mas isso é muito útil no dia a dia, tá? Então, o que o sistema vai fazer? Primeiro ele vai vir aqui, ó, 10 menos 2, 8, depois ele vai fazer 9 vezes 5, 45. Fez o cálculo aqui, multiplicou um pelo outro e multiplicou vezes 2. Resultado disso, 720. Então, não vou vir aqui ser professor de matemática de vocês, pelo amor de Deus, mas eu gostaria que vocês entendessem bem, tá? Voltando a um contexto, aí eu tenho uma estrutura de repetição. Como que vai funcionar uma estrutura de repetição? Então imagine o seguinte, eu tenho um fluxo, um loop, em que ele vai dar várias voltas. Então, sei lá, imagina um ratinho na gaiola rodando assim, ó. Quantas vezes o ratinho vai dar a volta na gaiola antes de executar alguma coisa? Então essa é a estrutura de repetição e a gente também conhece ela como estrutura de loop. Então eu vou usar o repita até alguma condição. Até que condição? Aí vem um problema. Sempre que eu trabalho com uma estrutura de repetição, lá dentro eu vou dar várias voltas. E cada volta que eu der, eu preciso de um contador. O que é um contador? Eu preciso de assim, ó. Imagina que você está correndo numa pista de atletismo e você tem lá um técnico e ele fala, a hora que você dá uma volta, ele fala 1, dá uma volta, ele fala 2, 3, 4. Esse contador, ele vai trabalhar com esse processo. Então, ele vai contar cada vez que é feito o giro. Então, como que a gente faz esse contador? A gente cria uma variável. O que é uma variável? É assim, ó, sistema, pega esse nome, guarda num cantinho, numa caixinha aí dentro e eu vou chamar ele de qualquer coisa, tá? E eu quero que toda vez que eu chamar essa variável por um comando, ele grave um novo valor ou ele some, eu posso fazer o que eu quiser.
Então, a partir do momento que você trabalhar com uma variável dentro do sistema, isso vai te dar vida. Tá? Então, como funciona? Como é que eu reservo o quadradinho, o espaço lá na memória, no qual eu vou, a caixinha que eu vou guardar um número lá dentro? Então, eu coloco esse comando, tá? Declare. Então, isso aqui é a abreviação de declare, declarar, ok? Então, eu falo declare, espaço, nome. Aí, assim, ó, pulo do gato, para ficar fácil e para quando você precisar da manutenção, você não me perguntar assim, ó, isso é uma função ou isso é uma variável? Não que ele deixe criar variáveis com o mesmo nome de função, mas a hora que você bater o olho, fica fácil de você saber. Então coloca um caractere diferente. Um exemplo, eu vou criar uma caixinha, a variável, chamada de contador. Tá? Se eu escrever aqui, ó, declare contador, o que o sistema vai fazer? Tá? Contador, é uma função ou uma variável? Não sei. Então a minha dica, e aí o pulo do gato é, coloca uma letrinha. Então eu gosto de colocar aqui, ó, V contador. Por que V contador? Porque se V contador, ele simplesmente vai falar, olha, uma variável chamada contador. Tá? Então lembre-se que sempre que eu encerro um assunto, ponto e vírgula. Então eu falo, olha, sistema declara variável V contador, ou seja, cria a caixinha, ponto e vírgula. Tá? Ponho na outra linha para ficar mais fácil. Aí esse contador, o que eu quero fazer? Se eu só declarar, o sistema não sabe se ele é um numérico, ou se ele é um texto, ou se ele é uma data, ou seja o que for. Como que eu faço para que o sistema entenda qual tipo? Lembra dos tipos que eu criei? Se ele é um texto, se ele é um número, se ele é um decimal, ou se ele é uma data. Então, como ele vai ser, no meu caso, um número, eu preciso declarar, enfiar um valor lá dentro. E como é que eu imputo um valor lá dentro? Eu uso este comando, setVar. Então, o que é setVar? Fixa lá dentro da variável isso que eu vou te passar. Então, setVar, abre parênteses, o nome da variável, eu vou dar um Ctrl C aqui, tá? Vírgula, o valor. Então, eu vou falar que ele é 1. Fechei o parênteses, tá? O que isso? Ó, eu vou tirar essa estrutura de repetição aqui. Então, a partir do momento que eu faço isso, ó, o que eu faço? Falei, ó, declara a variável. Ó, vou até criar, ó, sempre que você colocar aqui, ó, tudo entre barra e asterisco, vira uma estrutura de comentário, tá? Então, o que é esse comentário? Só para você lembrar do que está lá dentro. Então, vou colocar aqui, ó, declaração da variável. Ok? Só para você lembrar o que eu estou fazendo aqui em cada etapa, tá? Isso aqui não é processado, tá? Pelo RM. Então eu venho aqui, o que eu fiz aqui? Inserir o valor 1 na variável. Sempre comentário. Barra asterisco, fecha com asterisco barra, ok? Ó, fiz isso. Sempre que eu pulo de um comando para outro, eu uso ponto e vírgula. Então, o que eu faço aqui? Ó? Quero que ele imprime aqui. Ó. O que eu quero? Eu quero simplesmente que ele me devolva o que está na variável. Ó. Independente da pessoa, eu não estou fazendo nenhum teste. Então, se eu vir aqui e falar que ele é 100, ó, o sistema vai me devolver o 100. Se eu falar que ele é texto, ó, teste, ó, devolveu o teste. Então, aqui, ó, aqui, retorna o que tem na variável nesse momento, tá? Por que retorna o que tem na variável nesse momento? Porque aqui eu posso atualizar ela várias vezes, ó. Só não posso trocar o tipo. Então, eu posso vir aqui, ó, e falar, ela é teste. Agora ela é teste, tá? Ó, recebeu teste, substituiu para teste. Se eu mandar imprimir aqui, ele vai trazer teste. Cuidado só para você retornar um string, né, um texto, para uma função que requer valor. Exemplo, um cálculo de eventos, tá? O que eu faço agora aqui? Vou voltar ela, tá? Vou tirar entre aspas e vou colocar o 1 aqui, ó, tá? Não quero mais aqui,
Tá? Voltei lá no valor. Aí eu vou colocar ele dentro de uma estrutura de repetição. Então o que eu vou falar? Eu quero que esse contador, tá? Vou tirar aqui a impressão, e eu quero que... eu vou pôr ele na gaiola e vou mandar ele rodar igual o ratinho da gaiola lá. Então eu venho aqui e falo, ó, repita até o contador ser maior que 10. Cuidado. Por quê? Se você não mandar ele somar, ele vai rodar infinitamente até o sistema travar. Tá? Então imagina o seguinte, ó, aqui dentro é um bloquinho. Então eu falo, olha, entra na estrutura de repita. Faz até ele ser 10. Ele entrou 1 aqui. Ele nunca vai sair do 1. Como que eu mando ele sair do 1? A partir do momento que eu corrijo o valor dele. Então eu venho aqui, setvar, ó, mesmo comando aqui em cima, ó, mesmo comando. Com uma diferença. E aqui eu tenho uma estrutura, tá? E aqui eu tenho um comando dentro da estrutura. Nesse caso, ela não usa o ponto e vírgula, tá? Se você tentar aqui, ó, com o ponto e vírgula e salva, o RM vai te gerar um erro. Que burro, às vezes sim, dá às vezes zero não, pra tá? ele. Ó, o que eu acabei de fazer e falei para vocês? Como eu não estou somando, o que ele vai fazer? Ó, ele está rodando aqui por toda a vida. Ele não vai sair mais daqui. Olha lá. Não vai sair mais daqui. Tá? Então vou parar o vídeo e vou voltar aqui nessa fórmula para que você não faça o erro que eu fiz para te mostrar que você iria travar o sistema. Ok? Voltei aqui, tá? Infelizmente ela não tinha salvo, e aí eu tive que voltar. Então, de novo, criei o contador, a variável, coloquei o valor 1, criei a estrutura do repita até, ó, ser maior ou igual que 10. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso incrementar o valor. Então, o que eu faço aqui dentro? Ó? Venho e falo. Atualiza essa variável contador para isso aqui. Então, imagina o seguinte. Primeira passagem, ele vem aqui e falou, ó, contador é 1. Aí ele vem e fala, olha, repita até 10. Ou seja, ele vai ficar rodando aqui dentro. Aí eu venho e falo, olha, o contador é igual a ele mesmo mais 1. Então, o que é ele mesmo? Primeira passagem aqui, ó, 1. Ele vem e fala 1 mais 1, virou 2. É maior que 10? Maior ou igual a 10? Não. Aí ele volta aqui. 2, ó, mais 1, 3. 3 mais 1, 4, 5 e vai girando até ele concluir. Tá? Então vem aqui, ó, salvar. Ó, vou pegar alguém aqui para testar. Nesse caso não influencia quem está calculando. E beleza. Aí você vai falar assim para mim, bom, mas gerou 0. Por que gerou 0? Porque eu não fiz nada. Eu só mandei ele rodar. Ele rodou e saiu. Beleza. O que eu tinha que ter feito? Eu quero que me mostre o resultado do contador. Então, qual o resultado do contador? Eu venho aqui, ó, de novo. Declarei, fechei o bloco. Coloquei um valor, fechei o bloco. Abri uma estrutura de repetição, fechei o bloco. Ó, ele não gerou erro aqui para mim, mas poderia ter gerado. Eu não preciso fechar com ponto e vírgula aqui, tá? Depende muito da versão que você estiver usando. Rodou até 10, o número que ele parar eu quero que ele imprime. Então vamos lá. Ó, imprimiu 10. Se eu tivesse dito aqui, ó, que maior que 10, ele ia me retornar com 11. Então ele vem. Entrou 1, mais 1, 2, 3, 4, 5. Você entendeu como funciona essa estrutura de repetição? Mas para você não está fazendo sentido isso ainda. Mas para que eu vou fazer isso? Faz muito sentido. Tem muita situação que a gente vai construir dentro do sistema em outros moldes, tá? Amanhã você precisa de uma estrutura, hoje, por exemplo, você tem uma estrutura que calcule o convênio médico por vida. Então, vou criar uma estrutura de repetição que ele vai falar quais são as vidas, não é nem quantas
quais são as vidas que eu preciso calcular o convênio médico? Eu tenho titular. Eu tenho dependente 1, dependente 2 e dependente 3. Então ele vai ficar rodando para cada um. Para cada pessoa que ele passa, o que o sistema vai fazer? Ele vai acumular o valor do convênio para a hora que chegar no final ele descontar. Tá? Isso aqui é o básico do básico, tá, gente? Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior do que você está acostumado, ok? Mas vamos lá. Só para finalizar esses comandos básicos, recapitulação, tá? Se não, testa. Se isso, faz isso, se não, faz aquilo, tá? Se eu quiser calcular para todo mundo um valor, você vem aqui e, sei lá, R$100. Vai lá calcular para todo mundo. Ah, eu quero um valor em cima do salário. Salário vezes, sei lá, 0,20, 20% sobre o salário. Ah, eu quero uma estrutura que eu vou pagar isso só para quem não está demitido. Se SFUNC, que é a situação do funcionário diferente de D, ou seja, não está demitido, então RC vezes 0,20. Se não, 0. Em C, finalizou. Então, sempre a estrutura do C. Se, condição, então faz isso. Se não, faz aquilo. Perfeito? E estrutura de repetição, estrutura de loop. Como que eu faço a estrutura de loop? Declaro uma variável, tá? Vx, tá? Setvar, eu coloco o valor dentro dela, ó, Vx recebe qualquer coisa, tá? Poderia ser uma data, tá? Só que é o comando um pouco diferente, eu não quero baralhar a sua cabeça. Então vou colocar por enquanto eu vou colocar uma numérico, tá? Aí eu venho, repita até Vx, que é a condição que eu quero, seja igual a 0. Vou fazer ao contrário, tá? Vou vir aqui e vou falar, olha, ela começou aqui com 10, tá? Aí eu venho aqui e para cada voltinha que ele vai passar, eu falo, olha, atualiza o valor do setvar, uso o setvar, atualiza o valor da minha variável Vx e fala que é ela mesma menos 2. De 2 em 2. Cuidado com a estrutura de repetição, ok? Imagina o seguinte, tá? 10 você manda decrementar 3, ele nunca vai chegar no 0. Por quê? 10 menos 3, 7. 7 menos 3, 4. 4 menos 3, 1. 1 menos 3, menos 2. Nunca vai chegar no 0. Agora, se você colocasse aqui menor ou igual a 0, não teria problema, tá? Aí você poderia decrementar 3 aqui, igual ao meu exemplo. Ah, eu quero imprimir o resultado. Ponto e vírgula para finalizar a estrutura aqui. E só coloco o nome da variável para ele imprimir. Tá? Como que eu faço os testes que eu preciso? Ah, pode ter valor negativo também, tá? Como é que eu testo alguma estrutura se eu precisar? Posso aqui embaixo escrever o que eu quero. Ah, eu preciso retornar a situação do funcionário. Ou, aqui dentro, ó, só para a gente finalizar, tá? Eu quero fazer essa estrutura de repetição aqui, ó, só se a pessoa não tiver demitida. Então, poderia vir aqui, ó, se situação do funcionário for diferente de D, então, aí vem um pulo, ó, isso aqui tudo, ó, eu jogo aqui dentro. O que é isso aqui, ó? Isso se chama indentação. Vou abordar isso num vídeo separado para não complicar a cabeça, tá? Mas se eu enfiasse tudo assim, ó, não tem problema nenhum. Só fica uma porcaria para você depois ler, tá? Indentação basicamente é para facilitar a visualização. Existem boas práticas e existem práticas que o usuário faz e que ele bate o olho. Eu tenho um jeito peculiar de escrever as minhas indentações para simplificar. Voltando aqui ao foco, se situação diferente de D, então faz a repetição, ok? Venho aqui, ó. Se não, 0, tá? Olha que interessante aqui, ó. Ou aqui eu não precisava nem usar o se não, tá? Imagina o seguinte, ó. Ó que interessante. Aqui tá 10, perfeito? Se for diferente de D, ele vai rodar até chegar no número negativo, tá? Eu vou tirar aqui, ó. Sempre que eu finalizo uma estrutura dentro da outra, eu não preciso colocar o ponto e vírgula. Mas acho que o sistema não está dando erro, tá?
essa pessoa está demitida? Vamos lá. SFUNC, vamos testar. Ó, não tá, ele está ativo. Vou pegar um demitido aqui, ó. Ó, demitido, perfeito. Vamos ver como é que ele vai se comportar quando ele está demitido. Então, se está diferente, faz isso. Se não tiver, quanto ele vai imprimir? 10. Por quê? Porque ele vê aqui, ó, tá diferente demitido? Não. Então, pula tudo isso aqui, tá? Por isso a indentação, ó. Tudo que tiver nessa linha e por consequência aqui dentro. Então ele imprime a variável. Então a variável não foi modificada. Se eu pegar outra pessoa que não está demitida, o que o sistema vai fazer? Ele entrou aqui no fluxo, rodou, chegou no número e imprimiu a variável. Perfeito? Gente, vou parar por aqui para não ficar muito extenso, tá? Já ficou bem longo. Depois a gente vai abordar outros assuntos. Então, quero pegar no próximo vídeo e a gente vai criar situações para criar exemplos referentes a essa fórmula, tá? A esse processo que você viram. Então, nós vamos criar algumas condições, eu vou parametrizar alguns eventos que são super simples para que vocês possam ver isso funcionando na prática, tá? Para outros assuntos, nós teremos também a leitura de teste de fórmula, entre outras situações, tá? Obrigado por estar até aqui e por ficar até aqui. Você fez o curso até aqui, espero que você tenha aprendido. Se não, assista novamente, pratique para que você aprenda. Por quê? Porque os próximos vídeos serão mais difíceis, serão mais complexos. O que você não entendeu, pergunta aqui, ó, posta no comentário para que eu possa te ajudar, beleza?